Autobiografia de um Yogi para Mahansa Yogananda, capítulo 45. A mãe Bengali cheia de alegria. Senhor, não deixa a Índia sem conhecer Nirmala Devi, uma mulher de grande santidade. Ela é conhecida por toda parte como Ananda Moyi Ma, a mãe cheia de alegria. Minha sobrinha, Amio Bozi, olhou-me gravemente. É claro que sim. Quero muito ver essa mulher santa. E acrescentei, já li seu grande desenvolvimento espiritual. Há alguns anos, um breve artigo a seu respeito foi publicado na East West. Eu a conheci recentemente quando ela visitou Jamshedpur, minha pequena cidade, continuou Amil. A pedido de um discípulo, Ananda Moyi Ma foi à casa de um homem moribundo e sentou-se ao lado da sua cama. Como sua mão tocou-lhe a fronte, os estestores da morte cessaram. Sua doença desapareceu imediatamente e, para grande surpresa e alegria do homem, ele ficou curado. Alguns dias mais tarde, ouvi dizer que a mãe beatífica estava hospedada na casa de um discípulo, no bairro de Bhavanipur, em Calcutá. O Sr. Wright e eu partimos sem demora da casa do meu pai para visitá-la, e assim que o Ford se aproximou da casa onde ela se encontrava, meu companheiro e eu assistimos a uma cena inusitada na rua. De pé, dentro de um automóvel conversível, Ananda Moyi Ma abençoava um grupo de aproximadamente 100 discípulos. Era evidente que estava prestes a partir. O Sr. Wright estacionou o Ford a certa distância e acompanhou-me a pé até o local onde se encontrava o silencioso grupo. A santa olhou para trás, desceu do carro e caminhou na nossa direção. Pai, você veio! Com essas fervorosas palavras, ela me abraçou e descansou a cabeça no meu ombro. O Sr. Wright, para quem eu acabara de afirmar que não conhecia a santa, divertiu-se com aquele acolhimento extraordinário. Os olhos dos 100 chelas também se voltaram surpresos para a afetuosa cena. Percebi de imediato que a santa se encontrava num elevado estado de samadhi. Completamente desligada de que externamente era uma mulher, ela sabia que era alma imutável. Com esse estado de consciência, está saudando alegremente outro devoto de Deus. Ela então puxou-me pela mão para o seu automóvel. Ananda Moyi Ma, estou retardando sua viagem, protestei. Pai, esse é o nosso primeiro encontro nessa vida, depois de séculos. Por favor, não vá embora ainda, pediu. Sentamos juntos no assento traseiro do carro. A mãe beatífica entrou no estado de êxtase e ficou imóvel. Seus belos olhos semicerrados voltaram-se para o céu e ficaram parados, contemplando o distante e ao mesmo tempo tão próximo paraíso interior. Seus discípulos cantavam com suavidade, vitória para a Mãe Divina. Eu conhecera muitos homens com realização divina na Índia, mas jamais encontrara uma santa tão sublime. Seu rosto suave brilhava com inefável alegria, razão pela qual era chamada de Mãe Beatífica. Longas tranças negras pendiam da sua cabeça descoberta. Trazia na fronte uma pequena marca vermelha, feita com pasta de sândalo, símbolo do seu olho espiritual. Sempre aberto internamente, contrastando com sua magnitude espiritual, ela tinha rosto e mãos e pés pequenos. Fiz algumas perguntas a uma mulher chela que se achava próxima enquanto Ananda Moyi Ma permanecia em êxtase. A mãe beatífica viaja muito pela Índia. Em alguns lugares ela tem centenas de discípulos, contou-me a chela. Seus corajosos esforços trouxeram muitas necessárias reformas sociais. Embora seja Brahmani, a santa não reconhece a distinção de classe. Um grupo de devotos sempre a acompanha para zelar pelo seu bem-estar. Temos por ela um desvelo maternal, pois ela não se preocupa com o corpo. Se ninguém lhe der alimento, ela não come nem pede para comer. Mesmo quando as refeições são colocadas diante dela, ela não as toca. Ela não as toca. Para evitar seu desaparecimento desse mundo, nós a alimentamos com nossas próprias mãos. Frequentemente ela permanece em êxtase por dia seguido, quase não respirando e sem piscar os olhos. E um dos seus principais discípulos é seu marido. Há muitos anos, logo depois do casamento, ele fez voto de silêncio. A chela apontou para um homem de ombros largos, belas feições, cabelos longos e barbas grisalhas. Com a atitude reverente do discípulo de mãos postas, ele estava de pé, em silêncio, no meio do grupo. Revigorada após sua absorção no infinito, Ananda Moyi Ma agora dirigia sua consciência para o mundo material. Pai, por favor, diga-me onde está hospedado. Sua voz era clara e melodiosa. Atualmente em Calcutá ou Ranchi.
mas logo voltarei para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos? Sim, os buscadores espirituais sinceros dariam grande valor à visita de uma santa indiana. Você gostaria de ir? Se o pai me levar, eu irei. Essa resposta alarmou os discípulos que se encontravam mais próximos. 20 de nós, ou mais, viajamos sempre com a mãe beatífica, um deles me disse com firmeza. Não poderíamos viver sem ela. Aonde ela for, devemos ir também. Relutante, abandonei o plano uma vez que ele tinha a característica impraticável de crescimento espontâneo. Por favor, pelo menos venha a Ranchi com seus discípulos, disse a santa ao despedir-me. Você, que é uma criança divina, gostará muito dos pequeninos da minha escola. Quando o pai quiser me levar, eu irei com prazer. Pouco tempo depois, a Vidyalaya de Ranchi estava enfeitada com magnificência para a prometida visita da santa. Os meninos sempre esperavam, ansiosos pelos dias de festa. Nada de risadas, muita de música e, para culminar, um banquete. Vitória, Ananda Moima Kijai. Assim que a comitiva passou pelos portões da escola, os alunos saudaram a santa com esse cântico, repetido por dezenas de pequenas gargantas entusiasmadas. A chuva de taguetes, o tilintar dos símbolos, o forte soprar das conchas e o rufar de tambor da miridanga. Com um grande sorriso, a mãe beatífica percorreu a ensolarada propriedade de Vidyalaya, carregando sempre dentro dela seu paraíso portátil. Que lugar lindo! Ananda Moima disse gentilmente enquanto eu a conduzira para o interior do edifício principal. Sentando-se ao meu lado com um sorriso de criança, ela fazia com que qualquer um se sentisse o mais próximo e querido de seus amigos. Não obstante, uma aura de distanciamento sempre a envolvia, o paradoxal isolamento da onipresença. Por favor, fale-me da sua vida. O pai sabe tudo sobre ela. Por que repetir? Evidentemente, ela tinha consciência de que os fatos da vida de uma curta encarnação não mereciam ser mencionados. Sorri e, com suavidade, repeti a pergunta. Pai, há muito pouco o que contar. Ela estendeu as graciosas mãos num gesto depreciativo. Minha consciência jamais se associou a este corpo temporário. Antes vira a esta terra, pai, eu era a mesma. Na minha infância, eu era a mesma. Cresci, tornei-me uma mulher adulta, mas ainda era a mesma. Quando a família em que nasci providenciou para que esse corpo se casasse, eu era a mesma. Quando, inebriado de paixão, meu marido veio até a mim, murmurou palavras afetuosas e tocou suavemente meu corpo. Ele recebeu um choque violento, como se tivesse sido atingido por um raio, pois até mesmo naquele instante eu era a mesma. Meu marido ajoelhou-se, então, diante de mim e, com as mãos postas, implorou-me perdão. Mãe, ele disse, ao tocá-la com pensamentos de luxúria, profanei o templo do seu corpo sem saber que dentro dele residia não a minha esposa, mas a divina mãe. Por isso faço o voto solene de ser seu discípulo, praticar o celibato e cuidar silenciosamente de você como criado, sem jamais falar de novo com ninguém enquanto eu viver. Que dessa forma eu possa expiar o pecado que cometi hoje contra o meu próprio guru. Mesmo quando aceitei silenciosamente esse oferecimento do meu marido, eu era a mesma. Pai, diante do Senhor agora, eu sou a mesma. Mais tarde, sempre, embora a dança da criação se transforme à minha volta no recinto da eternidade, eu serei a mesma. Ananda Moima entrou em profundo estado de meditação. Seu corpo imóvel parecia uma estátua. Ela havia escapado, atendendo ao chamado incessante do seu reino. Seus olhos, que pareciam lagos sombrios, pareciam vítreos e sem vida. Quando removem a consciência do corpo físico, os santos sempre exibem essa expressão, similar a um pedaço de argila sem vida. Sentamo-nos juntos por uma hora nesse transe estático. Ela retornou a este mundo com um alegre sorriso. Por favor, Ananda Moima, disse eu, venha comigo até o jardim. O Sr. Wright vai tirar algumas fotografias. Naturalmente, pai. Sua vontade é minha vontade. Enquanto posava para as fotos, seu glorioso olhar refletia o imutável brilho divino. Hora do banquete. Ananda Moima sentou-se sobre o cobertor à guisa de assento, enquanto um discípulo permanecia a seu lado para alimentá-la.
Como um bebê obediente, a santa engolia a comida que o Shelah colocava em sua boca. Era evidente que a mãe beatífica não distinguia molhos feitos com curry de doces. Ao cair da tarde, a santa foi embora com seu grupo. Sob uma chuva de pétalas de rosas, ela abençoou com as mãos erguidas os meninos cujos rostinhos resplandeciam com a afeição que, sem esforço algum, ela despertava neles. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, proclamou Cristo. Ao abandonar todas as formas inferiores de apego, Ananda Moyema ofereceu sua lealdade ao Senhor, pela lógica infalível da fé e não pelo conhecimento excessivamente minucioso dos eruditos. A santa, que parece uma criança, resolveu o único problema da vida humana: unir-se a Deus. O homem esqueceu-se dessa simplicidade perfeita, hoje obscurecida por milhões de complexidades. Recusando a Deus um amor monoteísta, as nações disfarçam sua fidelidade com uma veneração formal aos santuários exteriores da caridade. Esses gestos humanitários são virtuosos, por desviarem momentaneamente a atenção do homem de si próprio, mas não o libertam de sua única responsabilidade na vida, a que Jesus se refere no primeiro mandamento. A gloriosa obrigação de amar a Deus é assumida quando o homem respira, pela primeira vez, o ar que lhe é oferecido livremente por seu único benfeitor. Em outra ocasião, tive a oportunidade de ver Ananda Moyema mais uma vez, depois de uma visita a Ranchi. Ela se encontrava entre seus discípulos na plataforma da estação de Serampore, esperando pelo trem. Pai, estou indo para o Himalaia, disse ela. Discípulos generosos construíram um eremitério para mim em Dehradun. Assim que ela subiu no trem, percebi maravilhado que seus olhos jamais se afastavam de Deus. Quer ela estivesse em meio a uma multidão, num trem, num banquete ou sentada em silêncio. Ainda ouço sua voz dentro de mim, ecoando com doçura incomensurável. Veja, agora e sempre permaneço unida ao Eterno. Eu sou sempre a mesma. E termina aqui o capítulo 45, deixando uma mensagem incrível, né? A unidade com Deus. E quando a gente está realmente em unidade, tudo aparece, tudo acontece.